O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Salmo 33, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 35, dos versículos 15 ao 17 e 20 ao 22, inicia assim. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas, ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos, jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Então vejamos, aqui, essa primeira leitura nos apresenta um retrato comovente da justiça divina. Que o Senhor é juiz que não faz distinções de pessoas. Aqui a fé bíblica revela sua pureza. Deus não é parcial, mas se inclina ao fraco, ao pobre e ao humilde. Não se trata de uma inversão social, mas de uma inversão espiritual. O poder humano busca prestígio. O poder de Deus se manifesta na compaixão. O clamor do órfão e da viúva, símbolos do desamparo, é o eco da dor humana que sobe até ao céu. E a Escritura garante: não ficará sem resposta. A oração que Deus escuta não é dos lábios altivos, mas do coração contrito. O Senhor não se deixa comprar por ofertas, mas se comove diante da sinceridade. Ele não tardará, diz o texto, pois a justiça divina não é adiada, ela se cumpre no tempo certo, aquele em que o coração está preparado para receber a salvação. E na segunda leitura de hoje, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8, 16 ao 18, encontramos o eco vivo dessa confiança expressa na primeira leitura. Paulo, no fim de sua vida, vê-se abandonado por muitos, mas sustentado pelo mesmo Deus do eclesiástico. O Senhor me assistiu e me deu forças. E o apóstolo fala como quem oferece sua vida em sacrifício. Já estou sendo derramado em libação e contemplo a coroa da justiça que o espera. E essa imagem sacerdotal une a vida à liturgia. O sangue derramado do mártir se torna oferenda no altar do mundo. E o mesmo Deus que escutou o clamor do pobre agora acolhe o testemunho do apóstolo. Ele é o justo que não se vinga, mas confia, que não se desespera, mas espera. A coroa da justiça não é o prêmio de mérito, mas de fidelidade. É o selo de quem lutou o bom combate e conservou a fé, mesmo nas trevas do abandono. E assim, o eclesiástico que fala da oração que sobe do pobre, Paulo é o pobre que reza no cárcere. O primeiro ensina que Deus não é surdo ao clamor. O segundo testemunha que essa escuta é real. Ele me livrará de todo mal e me levará salvo para o seu reino, conforme está no versículo 18 da segunda leitura de hoje. Em um mundo que aparece não escutar o clamor dos pobres e injustiçados, a palavra de hoje é um convite à confiança perseverante. E no evangelho de hoje, em Lucas 18, dos versículos 9 ao 14, Jesus dirige essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. E o cenário é simples: dois homens vão ao templo orar, mas espiritualmente explosivo de um lado, temos o fariseu, que fala de si mesmo, a si mesmo. E diante de Deus, do outro, o publicano, que fala de Deus a partir de si, reconhecendo sua miséria. E o fariseu transforma a oração em exibição. O publicano a vive como confissão. O primeiro se enche do próprio mérito, o segundo se esvazia, e é nesse vazio que Deus habita. O fariseu é o símbolo do ser humano que confunde religiosidade com justiça própria. Ele cumpre preceitos, mas falta-lhe o coração contrito. O publicano, ao contrário, não tem méritos, mas tem fé. Sua única palavra é um grito silencioso: ó Deus, tem de piedade de mim, pecador.
E essa súplica é a que mais se aproxima do coração do Pai. Deus não rejeita quem reconhece a própria pobreza, porque é justamente ali que a graça pode agir. A oração verdadeira nasce do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina. E nesse sentido, o que nós podemos pegar das 3 leituras de hoje, do Eclesiástico, mostra que Deus escuta. Na segunda leitura com Paulo, testemunha o Deus que sustenta. E no Evangelho, Jesus revela o Deus que exalta os humildes. E como que nós podemos vivenciar tal dinâmica de fé nos dias de hoje? Vivemos em tempos em que a oração facilmente se torna performance. As redes sociais e a cultura da aparência nos acostumaram a mostrar virtudes, não a confessar fraquezas. Muitos falam de Deus, mas pouco falam com Deus. E o fariseu ainda vive em nós quando rezamos para sermos vistos, ou quando julgamos a fé do outro a partir de nossa prática. O publicano, ao contrário, representa aquele que em silêncio dobra os joelhos em seu quarto, confia na misericórdia e deixa que Deus veja o coração. E hoje, mais do que nunca, precisamos recuperar essa simplicidade. Uma fé que não se exibe, uma oração que não busca aplausos, uma piedade que nasce do arrependimento sincero. E a igreja precisa desse espírito, o do coração humilde, que não impõe, mas suplica, que não acusa, mas intercede, que não se exalta, mas ama. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.